CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Muitos dos amigos que estudam conosco no primeiro horário, o livro Memórias de um Suicida, acompanham a gente agora no Evangelho. Eu deixei de dar um aviso muito importante. É que no próximo domingo, é o Carnaval, e nós vamos estudar aqui na casa o Livro dos Espíritos. No domingo de Carnaval, na segunda-feira e na terça. O tema é Deus e o Infinito. São 3 questões do Livro dos Espíritos apenas. Nós vamos estudar essas 3 questões em 3 dias. O nosso irmão Paulo Nagai, lá do Centro Espírita Leon Denis, virá nos ajudar. Ele vai fazer o primeiro dia, nos dias seguintes ele vai estar aqui conosco apoiando, dando continuidade a esse estudo. Todos estão convidados para vir. 9 horas a gente começa o nosso estudo, paramos ali 10h30, em torno de 10h30 para o intervalo de 15 minutos e meio-dia acaba. É um horário também que não vai atrapalhar ninguém em casa com a família. E por isso nós não teremos então no próximo domingo os estudos sobre o Livro dos Espíritos, os estudos sobre o livro Memórias de um Suicida e nem o Evangelho. Não faremos a live no próximo domingo. E nem segunda-feira e terça faremos as lives que estamos acostumados a fazer aqui. Por favor, você coloque a notinha também na segunda e na terça, tá? No horário. Então vamos iniciar o nosso estudo. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, conforme a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade da alma, com a fixação definitiva do destino em conformidade com a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade da alma, com progressão infinita, segundo a doutrina espírita. De acordo com as 2 primeiras alternativas, os laços de família são rompidos após a morte. Não há nenhuma esperança em reencontro entre seus membros. Com a terceira, há a possibilidade de se reencontrarem, desde que estejam no mesmo meio, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso contínuo, existe a certeza que continuam as relações entre aqueles que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar o nosso estudo. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em seu nome para estudar o seu Evangelho. Que o Senhor nos ilumine, nos intua, para que siga o estudo com muita paz e muita tranquilidade. Agradecemos também a seu altivo, que nos proteja, pedimos que nos dê força, que todos consigam sair entendendo, e mais nesse dia de domingo, abençoado, graças a Deus. Que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão altivo, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus,
que damos por iniciado o estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá, são 9h30, estamos começando na hora que a gente ia começar mesmo, né? Comecei um pouco antes com os avisos, no final, porque às vezes algumas pessoas entram depois, e eu vou dar novamente os mesmos avisos. Então a nossa Sandra, nós estamos estudando o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nascer de novo significa a reencarnação. Ele colocou esse nascer de novo aqui, o Allan Kardec, e nós estudamos aquela passagem de Jesus com Nicodemos, né, lá atrás. Foi no item 5, né? Nicodemos, ele pergunta, lá no meio da parábola, né? Ele estava conversando com Jesus, Nicodemos era um doutor da lei, e ele pergunta: como pode nascer um homem que já é velho? Ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Olha a pergunta de Nicodemos a Jesus. E Nicodemos era o padre da época, era o doutor da lei, era um fariseu. Como é que eu posso, já velho, como é que pode um homem já velho entrar no ventre da mãe, da sua mãe, para nascer de novo? Então ele não compreendia. Se ele, como doutor da lei, não compreendia, o povão também não compreendia. Eles faziam uma confusão entre ressurreição e reencarnação. Mas Jesus dá uma resposta firme a ele. Quando Jesus responde a ele assim: em verdade, se digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Aí os evangélicos tomam isso como a água do batismo, né? Mas esquecendo-se que a crença dos antigos e toda a crença do povo hebreu baseava-se da vida e do mundo, das estrelas do céu, da noite, do dia, surgiu tudo da água. Era a fonte de tudo, era a água. Por isso que Jesus deu essa resposta a Nicodemos. E o bebê fica dentro do líquido amniótico, no ventre materno. Você tem que nascer de novo. Olha a pergunta de Nicodemos. A pergunta de Nicodemos foi clara. Como eu velho pode entrar no ventre da minha mãe? Se ele tivesse falado um absurdo, Jesus, poxa, não estou dizendo nada disso, mas Jesus não respondeu. Jesus, em verdade, é necessário nascer de novo, que nasce da água e do Espírito. Aí inventam a ideia do batismo para negar a ideia da reencarnação, que é lei da vida. Vocês desculpem eu ter voltado um pouco, que é para a gente se situar naqueles pontos que a gente vai estudar agora. O que nasceu da carne é carne. Eu lembro da Gracildes, e falando da Gracildes, que a gente deseja de todo o coração que ela se recupere o mais rápido, né? Ela está recentemente operada e ela receba o nosso carinho, o nosso amor e as melhores vibrações para a sua recuperação. Porque ela faz falta aqui, né? Faz muita falta. Então, o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Ele diferenciou, uma coisa é o espírito, outra coisa é a carne. A carne é uma coisa, o corpo físico é uma coisa, o espírito é outra. Não te admires que eu tenha dito que é preciso que renasça de novo. Olha que Jesus fala para Nicodemos. Não te admires que eu fale que é necessário que renasças de novo. Nicodemos perguntou: como que eu posso nascer de novo, entrar no ventre da mãe? Nicodemos está perguntando a reencarnação. E Jesus está respondendo: não te admire, que é necessário que você nasça de novo, você tem que reencarnar. Está bem claro na resposta de Jesus. Jesus começa com a resposta quando a crença do povo hebreu, a vida ressurge da água, surge da água, a vida material e a vida espiritual. É só ler lá na Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Então, o primeiro capítulo, logo número 1, quando ele cria a terra, tudo surge da água. Até o dia que ele cria o homem, o último dia, né?
No último dia ele descansou, né? Até quando ele cria o homem. Então vamos lá. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas tu não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Eu lembro da Gracilde dando a aula aqui. Você não sabe de onde veio o Espírito, quem é o Espírito, para onde que ele vai no mundo espiritual, que lugar que ele vai, você não sabe. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe perguntou: como isso pode acontecer? Nicodemos entendeu o que Jesus respondeu. Eu quero pegar esse lado. Ele entendeu. Primeiro ele perguntou: como é que eu posso nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe, reencarnar? Aí Jesus dá essa explicação. Quem acha essa explicação truncada, que não é, mas vamos achar, alguns analisam que Jesus está falando do batismo. Não é, mas tudo bem. Se você achar que está meio truncado e ficar em dúvida, a pergunta agora de Nicodemos confirma que Jesus está falando da reencarnação. Olha a pergunta de Nicodemos: como isso pode acontecer? Como é que eu posso entrar de novo? Como é que isso pode acontecer, eu entrar na barriga da minha mãe? A pergunta dele ratifica a resposta de Jesus. Entenderam? Jesus, então, falando da reencarnação, tem outras passagens. Nós escolhemos aqui a de Nicodemos, por causa do capítulo ali. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nessa relação de Jesus com Nicodemos, ele está falando aqui do nascer de novo. Vamos continuar um pedacinho que vale a pena, né? E Jesus diz para Nicodemos, ele dá uma chamada em Nicodemos. Nicodemos era um dos poucos fariseus bondosos, ele era bondoso. Você tinha um Gamaliel, né, que ajudou muito o Paulo de Tarso, o Nicodemos, que eram fariseus, mas eram bondosos. E Jesus diz assim: és mestre em Israel, ignoras essas coisas? Pô, Nicodemos, você é mestre aqui, você é o doutor da lei e ignora essas coisas? De novo, a resposta de Jesus ratificando a pergunta que Nicodemos fez. Nicodemos, vamos de novo na pergunta de Nicodemos. Como pode um homem já velho? Como pode nascer um homem que já é velho? Como pode nascer um homem que já é velho? Então ele está falando assim, ele já é velho, está falando dele. Ele pode entrar de novo no ventre da tua mãe, da sua mãe? Então, ele não estava entendendo. Jesus responde: és mestre em Israel e ignora essas coisas? Você ignora a reencarnação? Como que você ignora a reencarnação, Nicodemos? Ô Nicodemos, presta atenção. Em verdade eu te digo que só dizemos o que sabemos e só damos testemunhos do que vimos, e no entanto não aceitas o nosso testemunho. Quer dizer, eu estou falando a verdade, Nicodemos. Você não aceita, não entende o que eu estou falando? Deu um puxão de orelha no Nicodemos, né? Mas se tu não crês, quando eu te falo da coisa da terra, quer dizer, isso acontece toda hora está nascendo criança. Isso é da terra, toda hora nasce. Como acreditarás quando eu te falar das coisas do céu? Então tenho muito mais coisa para te falar, mas você não está entendendo o básico que é a reencarnação, o que explica tudo que a gente tem de questionamento é a reencarnação. E a gente tem que ter como premissa sempre a imortalidade da alma e a sua individualidade. Então, ninguém morre, a alma mantém-se com a sua individualidade. Aí você vai entender comunicabilidade, você vai entender a reencarnação, você vai entender a relação do mundo espiritual com o mundo material, uma porção de coisas, a partir da imortalidade da alma. Então vamos lá para o nosso item 23. 23.
Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro, além túmulo. Morreu, temos 4 alternativas. 4. Kardec é de uma clareza, de um bom senso. Primeira, o nada. Segundo as doutrinas materialistas, morreu, acabou. Morreu. Muitos pensam assim. Você acha que esses homens públicos que desviam bilhões e bilhões, que não estão nem preocupados com experiências, que morrem milhares de pessoas, preocupados com... Eles acreditam que tem uma vida futura? Quer saber do aqui e agora. Aqui e agora. Como tem ligação com o filho, gosta do filho, ama até o filho, a mãe, eu vou deixar aqui para minha família continuar isso aqui. Então a doutrina materialista, morreu, acabou, é uma opção. Segunda, a absorção do todo universal, conforme a doutrina panteísta. Então essa doutrina estava em voga na época. Você morreu, você volta para o todo. Você saiu igual uma massa de pão que faz o pãozinho, nós somos os pãezinhos. Quando morreu, o pãozinho volta para o pãozão, para o todo. Quando você volta para o todo, você perde a sua individualidade, você voltou a ser massa. Não é diferente da doutrina materialista. O que você fez de bom ou de mal não tem consequência. Se não tem consequência, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Vou passar por cima de quem for para atender as minhas necessidades. É bem parecido com o nada. Algumas pessoas, menos gente, pensam na absorção pelo todo. Uma terceira opção, essa também é bem difundida. A individualidade da alma com fixação definitiva do destino, em conformidade com a igreja. Então, essa terceira diz o seguinte: nós somos espíritos, sim, temos uma alma, somos uma alma encarnada. Vamos manter a nossa individualidade quando morrer, até aí tudo bem. Mas ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Acabou. Então, se for bonzinho, você vai para o céu. Se for malzinho, vai para o inferno. Aí entram várias questões, né? E a pessoa que eu amo, um filho, uma filha, uma mãe, um pai, alguém que a gente ama. Se ela não for para o mesmo lugar do que eu, você vai esquecer. Então eu estou no céu, eu vou ficar bem sabendo que meus filhos, a minha mãe, a minha esposa, o meu esposo estão no inferno, sendo torturado pelo diabo? Isso não é lógico. Isso não é lógico. Essa é uma terceira ideia. A gente vai para o céu, a gente vai para o inferno. É só uma questão de raciocínio na bondade de Deus, na onisciência de Deus, da justiça de Deus. Então Deus não seria justo. Se ele é onisciente e criou o Guilherme, ele sabia o que Guilherme ia fazer. Não sabia? O onisciente é que sabe tudo que vai acontecer. Então ele sabe que o Guilherme vai para o inferno. Ele criou porque ele quis, ele quer mais que o Guilherme sofra. Pois é. Pois é. Né? Então já começa a perder a lógica a questão do inferno. E outras questões que a gente pode colocar aí. Com a descoberta, a pluralidade dos mundos habitados, tem vida em tudo quanto é planeta. Com essa descoberta pela ciência, vai chegar a hora em que a astronomia vai dizer, tem vida em Júpiter, tem vida em Marte. Aliás, tem vida em tudo quanto é lugar. Vai mexer na base dessas religiões todas. Opa! Vamos começar a pensar pela questão do inferno e do céu. E lá? Então, a vida não está só na Terra? Quem está lá pode nascer aqui? Quem está aqui pode nascer lá? Poderia ter nascido lá?
E a questão do inferno, lá também tem inferno? Vai mexer na base, tem uma porção de raciocínios em torno desse tema. E daqui a pouquinho vocês vão saber da notícia aí. A astronomia está pertinho, está esperando uma hora para divulgar tudo isso. E vai ser divulgado, o que a gente já sabe, o que a lógica já nos diz. Então essa é a terceira opção, que não tem outra. Ou tudo se acaba ou nada se acaba. Se tudo se acaba, doutrina materialista. Se não se acaba, ou eu volto para o todo, que não é diferente da doutrina materialista, ou eu vou para o céu ou para o inferno, que não é de acordo com a justiça e com a bondade de Deus, não é. E a quarta opção, não tem outra, a quarta opção. A individualidade da alma com progresso infinito, segundo a doutrina espírita. Você morre, mantém a sua individualidade e vai progredir. O progresso é infinito. E aqui, lê-se esse progresso infinito, você só vai progredir através das reencarnações. 4 opções. Ou tudo se acaba ou não se acaba. Se não se acaba, ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno, é uma opção. A outra é eu continuar progredindo. Eu não morro, não vou para o céu, não vou para o inferno, continuo progredindo. Como eu não aprendi tudo, eu tenho que voltar para aprender. A gente escolhe uma. Aí ele continua. De acordo com as duas primeiras, nós já analisamos, então eu vou ler rápido. De acordo com as duas primeiras alternativas, os laços de família são rompidos após a morte. E não há nenhuma esperança de um reencontro entre os seus membros. Com a terceira, há a possibilidade de se reencontrarem, desde que estejam no mesmo lugar, no mesmo meio, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Poxa, se eu vou estar com quem eu amo e tiver que ir para o inferno, eu vou para o inferno com eles, né? Ficar no céu sozinho? Com a pluralidade das existências, é inseparável do progresso contínuo, existe a certeza de que continuam as relações entre aqueles que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Tudo está relacionado ao outro. Tudo na vida é relacionado ao outro. Tudo. A gente trabalha por causa do filho, por causa da mulher, por causa do marido, por causa da família. A gente estuda para ter uma família, montar família, dar melhores condições. E Jesus, sabendo disso, o que ele disse? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque a nossa família pode estar ali do lado. Nós podemos ser espíritos caros uns aos outros. Não lembramos agora. Mas já pertencemos à mesma família humana. A mesma família humana. Somos amados igualmente por Deus. Essa ideia dos laços de família está em todos nós. Eu não posso abandonar aquele que eu amo. Eu não posso deixar para trás aquele que eu amo. Se eu tiver que ir para o inferno, então eu vou. Se eu tiver com quem eu amo. E outra coisa, a gente às vezes, já fiz isso aqui, uma pergunta uma vez, vou fazer de novo. Se a gente morresse agora, caiu o teto aqui. Morreu daqui para lá, caiu parte para lá, e aí? Eu estou vivo aqui, vocês morreram. Caiu o teto aqui. Aqui é levezinho, acho que não dá para matar não, né? Caiu a árvore do vizinho, ponto. Morreu todo mundo. Vocês vão para o céu ou vão para o inferno? A gente tem bala na agulha para ir para o céu? Vai um para o céu. Um vai, salvou um. Celde. Pois é. Então o inferno deve estar cheio de gente. Vai um ou outro para lá, né? O negócio lá deve estar bom lá. Vão os pagodeiros, né? Vão os carnavalescos, o negócio deve estar alegre lá. Então, se a gente for pensar nisso, né, essa ideia estapafúrdia de inferno ou de céu, a gente se separa daqueles que nós amamos. Então vamos continuar aqui. A instrução dos espíritos, limite da encarnação. Quais são os limites da encarnação?
A encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados, se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por consequência, menos sujeito a vicissitudes, em que um grau mais elevado é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo em que é levado a viver, o espírito recebe o envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então, olha aí. Aqui a gente está com uma outra ideia. Nós vimos lá que Jesus falava da reencarnação. E para esse progresso, somente a reencarnação que nos une uns aos outros para sempre. A gente está sempre junto de quem a gente ama. A gente vai progredindo. E agora, quando ele fala dos limites da encarnação, tem uma hora que eu vou parar de reencarnar. Quantas reencarnações eu tenho que ter? 100, 200, 10, 20? Tantas quantas forem necessárias. À medida que a gente vai melhorando, o corpo espiritual vai se purificando e o corpo físico também. O corpo físico vai ficando mais diáfano, como ele disse aqui. Dá uma ligadinha aqui no ar. Estou suando. Vocês não estão suando, não? Ele vai se purificando. E esse progresso é infinito. Esse progresso é infinito. Até você chegar ali, não colocou aqui, nós vamos ver, a condição de espírito puro. Um espírito puro não precisa mais reencarnar. Os outros espíritos, como nós, vamos para a erraticidade. Todo espírito errante é todo espírito que precisa reencarnar. Então, à medida que a gente vai melhorando, a gente vai indo para mundos melhores. Os mundos também se desenvolvem. Os mundos também se tornam mais estáveis. E quanto mais estável o mundo, mais estável são os seus habitantes. Então, os mundos vão progredindo, e à medida que os espíritos vão progredindo, eles vão para esses mundos que alcançaram esse progresso. Alguma pergunta? Né? É isso mesmo. Eu vou repetir aqui porque não pode falar muito comprido, senão fica em silêncio, eles não escutam em casa. O nosso microfone deu problema, né? Aí vai consertar essa semana. Aí eu tenho que dar uma resumida aqui. Então ele está dizendo que a Terra, por exemplo, à medida que a comunidade humana vai desenvolvendo, vai crescendo, o próprio planeta também está crescendo. Não foi isso que você falou? Vai se desenvolvendo. É isso mesmo. A Terra já foi um mundo primitivo, já foi mais instável. Um momento a Terra não teve nem condições de vida. As chuvas ácidas, as explosões, não tinha forma de vida nenhuma. Até que num determinado momento evolutivo do planeta, vêm os seres unicelulares. Depois, os pluricelulares. Aquelas plantas, aquelas folhas imensas. Isso a geologia nos mostra, nos diz. Quando estuda as camadas da Terra, as diversas eras que vivemos, até que chega a vida vegetal, a vida animal e, por último, a vida hominal. O planeta vem se desenvolvendo. Imagine se a gente estivesse aqui trancado sabendo que tem um dinossauro ali fora com fome. Né? Tinha que botar grade em tudo quanto é lugar, né? E de vez em quando ele ia comer um, né? Então não é compatível.
a vida humana com a vida do dinossauro. Então, acabou o dinossauro, surge o homem primitivo, até a evolução de hoje. Hoje nós não comportaríamos viver com homens primitivos. Não comportaríamos. O comportamento deles é outro. A maneira deles viverem é outra, diferente da nossa. Não dá para viver junto. Como não dá para a gente viver com seres angelicais. É um outro tipo de vida. Nós estamos no lugar certo, no mundo certo, no momento certo, com a família certa, com quem a gente precisa, para continuar essa evolução. E tudo isso se entende com a reencarnação. Mas nós já fomos seres primitivos. O Kardec faz lá uma pergunta para os espíritos, e os espíritos afirmam que ele já tinha sido um antropófago, né? Imagine fazer churrasquinho um do outro. Vamos sair, vamos caçar um gordinho ali igual o Guilherme para fazer um churrasquinho domingo. Então, comia-se carne humana. Hoje não se comporta mais. Um dia não vai mais se comportar comer carne animal. É evolução, né? Ainda é necessário. É uma questão evolutiva. Então o planeta progride e a humanidade progride de acordo com o seu progresso, vai para o planeta condizente ao seu progresso. Os mundos progridem também. Aí entra aqui, o próprio perispírito sofre transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a base dos puros espíritos. Se os mundos especiais são destinados, como a estaca, aos espíritos mais avançados, tais espíritos não ficam presos a eles como nos mundos inferiores. O estado de desapego em que se encontram permite que eles se transportem a todos os lugares onde são chamados para as missões que lhes são confiadas. Vamos parar aí um pouquinho. Então ele já falou do perispírito, que a gente já sabe. Essa evolução vai chegar a um ponto em que o perispírito e o corpo físico vão se confundir e até ele não precisar mais do corpo material, somente o perispírito. A condição dos puros espíritos. E eles habitam determinados mundos e não ficam fixos ali. Eles vão para onde querem. Eles se transportam como a própria mente. Então, Jesus não está sentado num trono, parado, olhando para a terra. Não, ele se movimenta. Ele está preocupado com tudo que acontece aqui no planeta Terra, no nosso sistema solar. Ele sabe. A visão dele é completamente diferente da nossa. Está sempre trabalhando, sempre agindo. Como Deus também não está parado. Agora, Deus a gente não compreende. Deus não é um homem, não é um ser antropomórfico. Deus é. Por isso vamos estudar aqui no Carnaval sobre Deus. Vamos tentar compreender um pouco mais sobre esse ser que preside todo o universo. Não é só o planeta Terra, todo o universo. Então Deus é. Então está muito além do nosso raciocínio. Os espíritos dizem que nos faltam um sentido para compreender Deus. Cremos que esse sentido seja o amor. Nos falta um sentido. Jesus compreendia Deus. Eu e o Pai somos um. Ele compreendia, ele entendia a vontade de Deus. Nós não conseguimos ainda. Então, a gente tem algumas definições, mas Deus não é definido. Como diz o nosso professor Leal, Deus é. Deus Pai. É uma definição. É uma definição que naquela época, ainda até então, cabe para nós. Mas não é isso. Não é. Deu uma definição para a gente compreender o Deus Pai, porque até então era um Deus guerreiro. A doutrina espírita já trouxe uma outra definição, diferente. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não tira o adjetivo de Deus Pai, mas já dá uma outra definição, mas ainda não define Deus, define para nós que estamos raciocinando. Inteligência suprema. Você não pega a inteligência, é
é algo para você ir devagarinho, à medida que você vai progredindo, chegar à compreensão do Criador. E você viver de acordo com a vontade dele. Ainda sofremos porque somos espíritos rebeldes às leis de Deus. Então, é uma questão de tempo, de progresso, de crescimento. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, podemos dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Consequentemente, depende do espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua depuração. Devemos também considerar que no estado errante, isto é, no intervalo que separa as existências corporais, a situação do espírito está relacionada à natureza do mundo ao qual está ligado pelo seu grau de adiantamento. Assim, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido. Na erraticidade, conforme se encontre mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Olha aí. Ficou bem claro? Alguma pergunta? São Luís foi o Luís IX, rei da França, o rei bom, né? Reinou de 1226 a 1270. Agora vamos ver então a necessidade da reencarnação. A encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Uma pergunta boa, né? A encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Vai ver que é uma necessidade, não é uma punição. Nós vamos ver que é uma necessidade. Não é reparação. E aqui ele está fazendo uma pergunta sobre encarnação. Encarnação é uma coisa, reencarnação é outra coisa. Encarnar é você tomar um corpo de carne pela primeira vez. Você toma um corpo de carne quando você vem para um planeta novo. Se eu sair daqui, dessa vida, e for para Marte pela primeira vez, eu vou encarnar em Marte. Agora, se eu continuar nascendo lá, vou reencarnar. Jesus encarnou ou reencarnou? Ele encarnou. Jesus não precisava reencarnar. Ele encarnou. Ele veio, trouxe a mensagem dele, está aí. Agora, se ele quiser voltar à Terra, achar que não está bem, eu tenho que ir lá de novo. Ele poderia fazer? Ele poderia, mas acho que ele não precisa. Vai sofrer tanto aqui, né? Sem necessidade. Ele sabe melhor do que a gente. Então, entendeu a diferença de encarnar? Ele perguntou, a encarnação é... Porque as pessoas confundem encarnar com reencarnar. Mas reencarnar também não é somente reparar. A reencarnação visa o progresso. Nós estamos aqui com o objetivo de progredir. Temos coisas a reparar? Temos, a gente repara. Temos provas? Temos expiações? Tudo bem, mas o objetivo é o progresso. Então vamos lá. A passagem dos espíritos pela vida corporal... Bota mais perto do microfone. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Olha só, está vendo que a resposta que ele está dando aqui, o São Luís, é condizente com a pergunta, a encarnação, ó, a passagem do espírito pela vida corporal, você ter o corpo, é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Então, você tomar um corpo de carne é necessário. Vamos. Isso é necessário para que eles mesmos, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar, ajuda-os no desenvolvimento da sua inteligência.
Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Então vamos lá. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. Então todos tivemos o mesmo princípio, inclusive Jesus. Inclusive Jesus. Não tem predileção na lei de Deus. É por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações, cumprir a mesma liberdade de agir. Sempre. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência uma injustiça. Aí, não tem privilégios, não tem privilegiados. Então Jesus passou por tudo que nós estamos passando, e muito mais, que ele foi além. Nós vamos chegar um dia a ser espíritos puros, mais rápido ou menos rápido, de acordo com a nossa vontade, o nosso querer. Continua. Mas a encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. É uma tarefa que Deus lhe impõe no início de suas vidas, como a primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Então, olha só, a carne ajuda o nosso progresso, acelera o progresso do espírito. Eu pulei isso, ele falou lá em cima, na primeira linha lá em cima, ele falou sobre isso. E Deus impõe o início de suas primeiras, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Quando a gente começa a nutrir paixões. Quando a gente começa a nutrir paixões, já denota evolução, crescimento, progresso. E a paixão desenvolve, ajuda a desenvolver a razão. E no corpo físico, a gente anda mais rápido, a gente acelera o nosso progresso. O objetivo é o espírito, o corpo é roupa. Corpo é roupa que a gente usou, muitas, e vamos usar outras ainda. O objetivo é o crescimento do espírito. Aqueles que realizam essa tarefa com zelo transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros degraus da iniciação. Olha aí, depende de cada um. Se exercer bem aqui a sua tarefa no corpo físico, vai mais rápido. E desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe proporciona, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem, e aí que a reencarnação torna-se um castigo. São Luís. Pode se tornar um castigo se você tiver que ficar aqui muito tempo. E nós também, além de pertencermos à mesma família espiritual, nós temos as nossas famílias, nossos grupos, tem os grupos familiares. Então a gente pertence a um grupo, são diversos grupos de espíritos. Então eu vou chutar aqui o número. Vamos supor que a gente pertence a um grupo de 200 espíritos da mesma família. A gente volta, estamos sempre juntos. 200, 300, eu não sei, estou imaginando. Uns caminham mais rápido, o outro menos rápido, mais lenta. E se você ficar para trás, você vai ter que reencarnar em mundos de prova de expiação muitas vezes. Isso torna-se um castigo para você. Então vamos pegar o exemplo do Emmanuel. O Emmanuel e Lívia, lá no livro Há 2000 anos. A Lívia foi embora. A Lívia cumpriu o seu dever. Ele amava muito a esposa. A esposa também o amava. Mas ela conseguiu o que ele não conseguiu. Então ela se libertou das vidas aqui na terra de carne e osso. Ela foi embora. Mas o Emmanuel ficou. E aquele grupo todo ficou. E pertenciam à mesma família. Inimigos na carne, mas eram espíritos da mesma família.
Eram irmãos. Aí Jesus, na conversa com Nicodemos, ele disse: se você tomar tal caminho, você vai se libertar. Se você tomar esse caminho, só os milênios te trarão de volta. Vira as costas e vai embora. E o Públio Lentulus escolhe o caminho da dor, o pior caminho, que é o Emmanuel. Ele teve que voltar várias vezes à Terra até ele conseguir se aproximar de Lívia, de quem ele tanto amava. E isso é dor, isso passa a ser um castigo. Você não estar junto daqueles que você ama. Aí você vai repetindo. Aí tem que tomar a decisão. Parar desse ir e vir. O André Luiz diz que, nós estamos estudando também às segundas-feiras, as obras de André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele diz que milhares de espíritos estão aqui na Terra há milênios, indo e vindo, sem sair do lugar. Diz, nasce, vive como se nunca fosse morrer, morre, volta para o plano espiritual, fica na mesma, renasce, vem aqui, amassando barro, não sai do lugar. Então a gente precisa tomar uma decisão. Querer melhorar, querer crescer, ter vontade de ir para frente. Aí tem uma observação aqui. Alguma pergunta? Tem uma observação de Kardec. Uma comparação simples fará compreender melhor essa diferença. O estudante só chega aos graus de instrução superior após haver percorrido a série de classes que eles conduzem. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o objetivo e não uma punição. O estudante dedicado abrevia o caminho e nele encontra menos dificuldade. O mesmo não acontece com aquele cuja negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. É uma boa analogia, né? Aquele que repete de ano fica para trás, a turma vai embora. E se ele repetir de novo, ele fica ainda mais para trás. Aí aqueles colegas que ele gostava, aquela turma, segue o caminho deles. É assim, os grupos familiares de espíritos. Nós pertencemos a grupos de espíritos, a famílias espirituais. Como numa série. Pô, perdi a minha turma, vem numa outra. Não, não tem progressão automática aí, que tem nas escolas aí. Sabendo ou não sabendo, tem que passar. Não, tem que saber. Tem que saber. Na lei de Deus, tem que saber. A peneira é 0. Eu falo sempre a peneira é 0 por causa do futebol. Tem a peneira, né? Você vai... Vamos lá. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Pô, fazer tudo, repetir de ano é muito ruim, né? Eu nunca repeti não, mas deve ser ruim demais, né? Assim ocorre com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o sentido moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústia, quando já poderia ter chegado ao objetivo, a encarnação é um castigo, pela necessidade em que se encontra de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não só abreviar a duração da encarnação material, como transpor de uma só vez os graus intermediários que o separa dos mundos superiores. Tudo bem? Estão entendendo? Alguma pergunta? Vamos lá. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em um único globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião seria admissível se todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral na Terra. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado,
mostram os graus que estão destinados a transpor. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria o objetivo das encarnações de pouca duração de crianças que morrem com muito pouca idade? Elas teriam sofrido sem proveito para si mesma ou para os outros? No entanto, Deus, cujas leis são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se reencontrassem, tivesse oportunidade de reparar seus erros recíprocos. Só um instante aqui. Pelas reencarnações, aqui ele já falou reencarnações. Aí você tem que voltar. Pelas reencarnações sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se reencontrassem e tivessem oportunidade de reparar seus erros recíprocos. Então a gente está sempre no seio daqueles que a gente já conviveu. Sempre no mesmo seio, daquele grupo familiar. Pode vir com um ou com outro, mas no mesmo seio familiar. Então a gente está na família certa, com as pessoas certas que a gente precisa estar. Aí já entram as reparações. Tendo em vista as suas relações anteriores, ele quis ainda estabelecer os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. É isso aí. Ficou bem claro? Tudo bem? A gente terminou esse capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Próximo estudo, a gente vai para o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre a reencarnação? Alguma dúvida sobre reencarnação? Não? Está todo mundo expert em reencarnação? Hoje, com a internet, a gente toda hora está com o celular tem acesso à internet fácil, a gente tem muita informação. Tanta informação que não deixa mais dúvidas sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, nem sobre a existência de Deus. É só você ver sobre a comunicabilidade, essas coisas todas que a gente estuda aqui, esses pontos doutrinários que nós estudamos aqui. Vários casos de comprovação de reencarnação a gente encontra na internet. Vários. E esses relatos não vêm nem de igrejas, nem de centros espíritas, não vêm. Vêm de pesquisadores. Tem uma universidade nos Estados Unidos que só estuda esses casos. Tem um brasileiro que faz parte desse grupo. Quando ele fala em centro espírita, ele traz uns casos interessantíssimos. Porque tem vários sistemas, são vários os sistemas que se opõem à reencarnação. Allan Kardec colocou alguns desses sistemas lá no livro dos médiuns, ali falando da existência dos espíritos, e até contra o retorno dos espíritos. Então, existem vários sistemas contra a reencarnação. E esses antagonistas, eles dizem, a reencarnação não pode existir por causa disso. Isso aqui é a memória mnemônica, isso aqui, vários pontos. Esses casos ditos, eles não cabem em nenhum desses casos. Ele refuta todos esses pontos contrários à reencarnação. Não tem como você dizer que aquela pessoa não reencarnou. A lembrança dele do passado é tão nítida, é tão clara, que não tem como você dizer, não é o fulano. O fulano reconhecer a família,
o nome da família que era, o tempo em que nasceu, o tempo que morreu, em outro país, em outro lugar, aonde está o corpo sepultado, como que ele morreu. Então não deixa dúvida nenhuma. Com relação à experiência, à existência do espírito, na internet tem vários relatos. Materialização de espíritos, com o Chico participando, o Peixotinho, principalmente o Peixotinho, que era amigo do Chico. Depois o Chico não ficou no trabalho de materialização, porque o Emmanuel disse que o trabalho dele não era aquele, e ali desgasta muita energia. Não deixa dúvida, mostra ali os espíritos materializados. Então, há várias provas materiais da imortalidade da alma, da reencarnação. Há muitas provas disso, é só a gente procurar, se interessar que vai ver. E toda essa parte que Kardec nos traz é a parte que atende à nossa inteligência. Se você ler e estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, você não vai ter dúvida da reencarnação. Não vai ter dúvida nunca. Nós vimos aqui que os antigos filósofos já falavam sobre isso, Sócrates, Platão. Sócrates foi, acho que 400 anos, né, mais ou menos, antes do Cristo, falando da imortalidade, falando da reencarnação. Então a gente tem muito material para meditar e não ter a menor dúvida de que somos espíritos imortais. Então nós vamos encerrar o nosso estudo. Semana que vem a gente começa o capítulo 5. Não esqueçam que domingo que vem não vai ter a transmissão do livro do Evangelho, nem o Memória de um Suicida, porque estaremos reunidos aqui estudando o livro dos Espíritos no Carnaval, domingo de Carnaval, segunda e terça-feira. Em consequência, na segunda-feira e na terça-feira de Carnaval, que essa segunda e terça ainda tem agora, né? Estou pensando que Carnaval é amanhã. Amanhã eu aviso que segunda e na terça que nós não teremos as lives. Tudo bem? Então vamos fazer a nossa prece para encerrar os nossos estudos. Faz a prece, Sandro. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui ao término do estudo de hoje e agradecendo, Senhor, por todas as instruções, por todo o conhecimento que nos deixaste. Agradecemos também a Deus, nosso Pai, por nos dar vida. Agradecemos também aos mentores dessa casa, seu Altivo, e todos os outros tão queridos que estão sempre aqui nos auxiliando, não só dentro dessa casa, quando precisamos dele fora, também eles nos auxiliam. Que Deus abençoe todos, que todos vão para a sua casa com muita tranquilidade, muita paz e muito amor no coração. Agradecemos a todos por essa casa de amor que nos acolhe. Graças a Deus. Ainda, Jesus, pedimos pela nossa irmã Gracildes, pela nossa irmã Débora, trabalhadoras da nossa casa, que se recuperam de sua saúde física. Que Deus as abençoe. Despeça-nos, Senhor, em nome da Tua paz, em nome do Teu amor, em nome do amor do altivo e da direção espiritual dessa casa de amor. Em nome do nosso amor, do Teu amor, Senhor, encerramos então os trabalhos da noite, da manhã de hoje. Que assim seja.